Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, que você seja inundado pela essa graça que nos foi dada, né? Eu me sinto tão pequenininha aqui, mas ao mesmo tempo eu sou um gigante. E eu tenho que correr aqui, que o meu tempo é muito curto. Eu vou ter que cronometrar aqui para não perder, né, pastora? E primeiro, antes de começar, eu quero mandar um beijo para a minha equipe lá da Europa, que está me vendo agora. Toda a minha equipe do estado de São Paulo, que está me vendo agora. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra poderosa para você. E eu tenho uma palavra poderosa para os irmãos que estão aqui, as irmãs, as minhas discípulas estão esparramadas aqui. E é uma bênção. Mas antes de falar alguma coisa, eu quero que você feche os olhos e ore por mim. Para que eu possa, em 30 minutos, 29 minutos, falar aquilo que Deus falou no meu coração para você. Amém? Senhor, transforma as minhas simples palavras em poder do Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos a revelação daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu acordei hoje, era umas 4:30 da manhã, e eu tive um pesadelo. E uma luta com o diabo, eu estava lutando com o diabo. Quando eu acordei, eu estava tremendo, eu achei que eu estivesse com frio, mas eu cobria, mas não, eu continuava com muito tremor. E o meu nariz sangrou. E na hora, eu tive o entendimento de que nós estamos no meio de uma guerra, porque o diabo não queria que a gente tivesse essa conferência. Mas ele não conseguiu, porque nós somos bravas. Nós somos bravas, né, para aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos. E eu sinto isso, que não foi só um sangramento porque o tempo está seco, porque isso, porque aquilo. Mas eu entendi que era realmente que a gente estava nessa guerra, mas a vitória o Senhor já nos deu. Amém? E eu quero compartilhar bem rapidinho aqui com os irmãos. Eu fui criada na roça, para quem não sabe. Eu sou um milagre de estar aqui, já fui em mais de 30 países, isso é um milagre. Eu nasci lá no meio da roça, lá junto com as vacas, correndo com o pé no chão. Mas Deus me chamou, Deus me escolheu. Hoje Ele me falou, eu que te chamei, eu que te escolhi. E eu fiquei tão feliz, eu vim transbordando de lado de casa, e eu ainda estou transbordando, porque o Senhor me escolheu, e o Senhor escolheu você. O Senhor nos escolheu para fazer uma grande obra. E meu pai era um agricultor, ele plantava milho, plantava mandioca, arroz, feijão, e ele sabia o tempo certo de plantar cada semente e de colher também. Então eu quero usar esse exemplo da plantação de um milho para que você seja abençoado no seu ministério, na sua vida como pessoa, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, que seja um princípio que você possa aprender comigo nessa manhã. Amém, irmãos? Aleluia. Então, vamos lá. Bom, o celeiro, nosso tema é transbordarão os teus celeiros, né? E o celeiro é um lugar cheio de provisão e de sementes. Nós tínhamos o nosso celeiro lá, no Boqueirão, onde eu nasci, nós chamávamos de paiol. Eu lembro que quando meu pai plantava, o paiol ficava lotado. E a gente gostava de subir em cima daquelas sacas e brincar de esconder, e a gente fazia uma festa. Então, eu vi isso na minha vida, eu presenciei, e isso fez parte da minha vida, essa questão do plantio. Então, esse celeiro cheio é o resultado de fé e de trabalho. Fala de fé e de trabalho. Sem fé, sem trabalho, não tem um celeiro cheio. Amém? Então, nós sabemos que a fé sem o trabalho, ela é morta. Já o trabalho sem a fé é uma perda de tempo. Eu coloquei que é um tiro no escuro. Você não vai acertar nada. Então, veja. Eu quero usar esse exemplo, então, da plantação que o meu pai fazia na roça, do milho. E o milho era para minha mãe fazia canjica, e também servia para dar de alimento para os nossos animais, aquelas galinhas, os porcos, as vacas. Todos nós fazíamos muita festa quando nosso celeiro estava cheio. E eu quero compartilhar com vocês 3 etapas que meu pai plantava essa semente desse milho. A primeira parte dessas 3 etapas é que o meu pai trabalhava sem ver os frutos. Como que é isso?
O meu pai acreditava que tudo que ele plantasse ia dar certo. Então, ele acreditava, ele tinha fé, ia para a roça e plantava semente. Mas, então, quando ele plantava, ele não via nada. Qual que era o primeiro, então, passo para que ele, em fé, ele enxergava os frutos? Ele escolhia bem as sementes. Na verdade, não era só a semente, eram as melhores sementes. Então, meu pai comprava uma semente já, uma grande semente, bem graúda, porque quanto melhor a semente, mais a produção será exitosa. Então, irmãos, eu quero dizer para você que não é qualquer semente que enche um celeiro, principalmente o nosso celeiro espiritual, né? Se você pegar uma semente com caruncho, ela não nasce. Se você pegar uma sementinha mirradinha, ela vai ter um pezinho de milho bem mirradinho, que logo ela vai dar uma boneca de espiga, mas vai dar muito poucos milhos. Então, o meu pai sabia o que ele estava fazendo. Ele via os frutos antes mesmo de nascer nada. Por quê? Ele tinha essa sabedoria de saber qual era a melhor semente. E aí, irmãos, na nossa vida cristã, nós temos vários tipos de sementes. E nós podemos ter sementes que vão nascer e frutificar. Algumas boas, algumas péssimas. Porque nós temos sementes em todo o tempo. Então, às vezes, nós precisamos fazer seleção das nossas sementes, para que nós possamos fazer uma boa colheita, para que os nossos celeiros se encham, né? Mas a dúvida é o seguinte: quais são as melhores sementes, né, que nós temos para plantar? Eu coloquei que todos nós que somos filhos de Deus, nós recebemos dele palavras e dons divinos. Isso é o que vai fazer diferença na nossa plantação e na nossa colheita. Palavras e dons divinos. E nós precisamos pôr essa palavra em ação e também os dons para que essa colheita nossa seja certeira. Então, a plantação dessas sementes deve acontecer na nossa vida em todo o tempo, né? Em todo o tempo nós fazemos plantação de sementes. E às vezes tem algumas sementes que nascem e nós precisamos arrancar. Outras nós precisamos cuidar. Então, que você veja bem qual a semente que você está usando aí na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério. E a segunda coisa que meu pai fazia, meu pai preparava a terra. Sabe, esse era um trabalho muito árduo. O meu pai não tinha máquinas grandes para fazer o trabalho. Ele fazia o trabalho, aí a equipe dele era minha mãe e os meus 4 irmãos. Eles ajudavam meu pai na roça. E eu era muito pequena, eu sou a caçula, então eu ficava só observando. E eu lembro que meu pai usava um arado, né? Não sei, tem muita gente nova que não conhece o arado, que é uma ferramenta que tem umas lâminas embaixo, que você tem que apertar muito para ela entrar na terra. E aí meu pai fazia esse trabalho, a minha mãe, mas tinha que ter alguém puxando um cavalo. O cavalo puxava o arado, que puxava na terra, né? E esse processo é muito interessante, porque a terra às vezes estava dura, às vezes estava cheia de mato, e quando acontecia esse processo, a terra ela era girada para baixo, a parte de cima passava para baixo, e a parte de baixo passava para cima. Para que meu pai fazia isso? Para que quando ele plantasse a semente, esses matos, essas ervas daninhas, elas não iam sufocar a semente. Então, era um trabalho bem difícil, mas o meu pai tinha alegria, porque ele tinha fé que tudo aquilo ia reverter em um grande paiol, em um grande celeiro cheio. Amém? E que a sua vida seja assim também. Às vezes, você sai aí chorando para ir para uma célula, né, para visitar alguma criança, e você vê que é um trabalho difícil. Às vezes você tem que andar a pé, tem que pegar um ônibus, tem que pagar um preço muito alto, mas vale a pena, porque quando nós estamos revolvendo a terra, nós fazemos com que as ervas daninhas sejam mortas, né? Nesse momento,
a erva daninha, ela é morta. E aí dá tempo dos frutos, que é a palavra, aquela palavra que Deus nos deu, junto com os dons, elas vão frutificar, florescer em nome de Jesus. Amém? Então, olha, todas as vezes que nós vamos plantar uma semente, primeiro nós precisamos preparar a terra. O que quer dizer isso? Nós fazemos eventos pontes, fazemos as células, nós fazemos gente, minha cabeça está falhando aqui. Os eventos pontes. Então, não tem como você sair de casa assim, sem preparo. Você precisa guerrear, você precisa orar, porque nós estamos numa guerra espiritual. Então, se você não trabalha a terra para você plantar a semente, o diabo vai roubar a semente. A pastora Marília comentou, né? Daquele semeador que aljava a semente, que caíam e os pássaros comiam. Então, nós sabemos que se a palavra de Deus, junto com os dons que Deus nos deu, não foi plantada na hora certa, da forma certa, ela não vai brotar, não vai frutificar, não vai florescer. Então, nós precisamos descobrir qual a potestade do lugar que atua onde você está. Qual é o demônio que te resiste? Você precisa saber disso, expulsá-lo desse lugar e tomar posse, porque Deus já te deu essa terra. Amém? Então, você precisa orar contra essa potestade, expulsá-la desse controle e tomar posse. Daí, depois que você faz esse processo, aí você está pronta para ministrar a palavra no coração das crianças. Amém? Terceira coisa que meu pai fazia, ele agora lançava a semente. A terra já estava pronta. Então, o primeiro passo, ele escolhia sementes. Depois, ele preparava a terra. Agora é a hora de lançar a semente. Primeiro, semente boa na mão, terra preparada, a semente agora é lançada na terra. Meu pai tinha uma outra ferramenta que chamava matraca. Eu acho que tem outro nome, mas na minha cabeça, na minha época, chamava matraca. Era uma máquina que meu pai tinha que furar ela, bater ela no chão, com muita força, ela entrava mais ou menos assim um palmo, e ele abria. Quando ele abria, caía a semente junto com adubo, já junto com um inseticida, para que os animais não comessem essa semente. E aí ficava o buraco, e aí a gente via a semente lá dentro. E aí o que meu pai fazia? Ele tampava com os pés. Ele furava com as duas mãos, jogava a semente e tampava com os pés. Esse movimento fala de você proteger a semente que você planta. Você precisa estar de olho. Não é só simplesmente você fazer uma célula e vai embora. Sabe? Você precisa esconder a semente no coração das crianças. Não adianta só você jogar qualquer coisa, sair da sua casa e falar, mais uma célula, meu Deus, né? Não. Você precisa plantar com fé, porque quando você planta com fé, você mesmo que não esteja vendo, o fruto vai nascer e vai permanecer. Então, veja, então, depois que meu pai fazia isso, cobria as sementes para que nenhum animal, nenhuma ave comesse essas sementes. Então, isso fala de nós colocarmos o nosso dom em ação, as armas que Deus colocou nas nossas mãos. E sabe, esse adubo aqui, esse inseticida, é a sua alegria. Quantos de nós, às vezes, fazemos a obra de Deus sem alegria? Fazemos porque precisamos fazer. Fazemos porque alguém mandou fazer. Né? Fazemos porque, sobrou para mim mesmo. Não. A alegria é o adubo, é o inseticida, né, que vai fazer com que essa semente seja guardada. E que na hora certa, ela vai frutificar, vai nascer. E a segunda parte, então, a primeira parte é trabalhando sem ver os frutos. A segunda parte, começando a ver a vida se manifestar. Essa parte era uma que eu amava ver. Nós brincávamos onde meu pai tinha plantado as sementes. E ele gritava de longe, falava, cuidado com os brotos. E a gente tinha que brincar olhando para o chão, né? E a terra era meio cinzentada, era avermelhada. E era linda essa imagem, irmãos. Eu vejo como se fosse, né, agora. Naquela terra ou vermelha ou terra cinza, aquele brotinho bem viçoso, bem verdinho, começava ali com aquelas 3 folhinhas. E uma coisa mais linda ainda era saber que todas as manhãs, Deus mandava o orvalho
para regar aquele brotinho tão frágil, tão pequenininho, mas que ele era um pé de milho. Ele não tinha dado fruta ainda, ele não tinha crescido, mas ele já tinha o potencial de ser um pé de milho, bem grande, com umas 3 ou 4 espigas. Então, nós podemos ver isso, o cuidado de Deus, porque nós lideramos a nossa célula uma vez por semana. É muito pouco, se você for pensar, que ele tem outros tantos dias que o diabo tem para investir na vida dele. Mas você vai estar orando na sua casa, falar: Senhor, manda o orvalho, manda a chuva, guarda ele, rega ele, para ele não se perder. Porque, irmãos, é muita coisa para lutar contra aquilo que a gente faz. Mas nós cremos, né, que nós veremos os nossos frutos. Amém? Então, como que o meu pai fazia isso? Começava a ver a vida se manifestar. Ele cuidava da planta. Como que ele cuidava da planta? Ele lançava a semente, depois que ela brotava, ele jogava inseticida. Por quê? Tinha um inimigo da planta, que eram os insetos, os grilos, as lagartas, que estavam ali para comer os frutos. Mas ele estava ali cuidando todos os dias. E outra coisa também que meu pai fazia, era necessário, então, jogar inseticida. Depois, ele precisava cuidar do solo. Porque a erva daninha, ela nasce sem ninguém plantar. Ela simplesmente nasce. Do mesmo jeito que tem demônio para todo lado, né? Que nós precisamos lutar contra elas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa plantinha tão pequenininha, porque essa plantinha vai ser um pé de milho bem grandão, né? Bem viçoso, do mesmo jeito que começou. Amém? Então, nós sabemos que quando nós jogamos a semente, o diabo, ele vai nos resistir. Mas nós estamos aqui também para resisti-lo. Porque a Bíblia fala que quando nós resistimos o diabo, ele foge de nós. E ele não pode roubar a semente que nós plantamos. Ele não pode roubar esse cuidado de nós. Então, nós que somos mães espirituais, nós cuidamos da plantinha bem débil, com oração, com uma ligação, com uma visita, né? Com um vídeo que você manda no celular. E você vai cuidar dessa plantinha que Deus te deu. As crianças, os juvenis, são brotos viçosos, que não são ainda adultos, né? Mas têm potencial de 100% de dar o mesmo fruto que um adulto pode dar. Amém? Então, o posicionamento, a oração e o jejum são fundamentais para matar, para aniquilar todo ataque do diabo contra esse brotinho tão pequenininho, tão frágilzinho, mas que daqui a pouco ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, começa a dar flor, começa a dar fruto, e aí chegou a hora dele, do esplendor dele. Então veja, o posicionamento, a oração, o jejum são fundamentais para você livrar esses brotinhos do ataque do diabo. Amém, irmãos? Segunda coisa, que dentro dessa segunda parte de começar a vir a vida manifestar, o meu pai guerreava contra os inimigos da planta. Então, aqui ele cuidava dela, né? Vigiava, e depois ele guerreava contra os inimigos da planta. Sabe, junto com o pé de milho, nasciam, eu vou falar os nomes que eu lembro, tá? Nascia cariru, nascia capim, nascia carrapicho, e outras coisas mais que nasciam ali junto com aquele brotinho. E nessa época meu pai precisava de ajuda, porque no primeiro tempo ele ia fazendo sozinho. Agora nessa etapa, nessa segunda etapa, ele já precisava de pessoas para ajudá-lo. Ele contratava pessoas para carpir, né, para arrancar aqueles matos, aquelas ervas daninhas que estavam ali crescendo junto com a planta. E esse processo era feito várias vezes, até que a planta tomasse um certo tamanho, e daí ela dava conta ela mesma de se defender, que ela não precisava mais, né, de estar ali vigiada para crescer. Ela já podia crescer livremente, sem nenhum, né, um aperto, sem nenhum roubo ali na vida dela. Então, no nosso ministério, chega um momento que nós precisamos expandir, precisamos multiplicar os nossos dons, as nossas habilidades, e aí nessa hora, né, que nós
são agregados a nós, os líderes de treinamento, outros discipuladores, outros obreiros, outras pastoras, né, que vão ali juntar a nós, porque a seara cresceu, a horta não é mais uma horta, é uma plantação, é uma roça enorme, e uma pessoa só não consegue. Irmãs, eu não consigo trabalhar sozinha, por isso que eu tenho minha equipe, né? Eu não consigo, porque são várias crianças, e são vários demônios que vêm para roubar as nossas crianças, e nós precisamos juntar força. Por isso que nós estamos aqui hoje, para nós sermos adestradas, para nós sermos ensinadas, porque Deus confiou crianças e juvenis na nossa mão, que são pequenos hoje, mas que daqui a pouco são adultos, e eles vão lembrar do trabalho que nós fizemos, amém? Então, nós precisamos multiplicar os dons que nós temos, porque as pessoas que estão de olho em nós, aquelas que não são equipe ainda, elas serão impactadas pelo trabalho que nós fazemos. Pelo fruto, pelo tanto de fruto que nós damos, elas vão querer, né? Acho que foi a pastora que falou que ontem, não sei quem falou, que as pessoas ficam com vontade de comer quando a gente come com uma boca gostosa. Então, quando a gente testemunha com a boca gostosa daquilo que Deus está fazendo na nossa rede, né? Com as crianças, com os juvenis, pessoas vão querer chegar e agregar a nós. E aí é nessa hora que a nossa equipe vai crescer e vai multiplicar. E quando a equipe é maior, mais alcance nós temos. Amém? E quando os outros veem também esse mandato divino nas nossas vidas, e que nós fazemos essa missão com tanta alegria, não tenha dúvida que eles também serão marcados e inspirados e vocacionados a fazerem parte da nossa equipe. Opa, estou passando papel antes da hora. A terceira e última parte, eu já estou terminando, fala de desfrutar da plantação. Então, dentro dessa primeira parte, tem 2 pontos. Primeiro ponto, a celebração dos primeiros frutos. Sabe, mais ou menos, depois de uns 50 dias, 100 dias mais ou menos, os pés de milho, eles já estavam grandes, grandões. Já tinham pendões, já tinham as bonecas, e já tinham espigas. E sabe o que acontecia? Antes da colheita final, que a colheita final era o quê? Encher os celeiros. Mas antes desse processo, o meu pai desfrutava daquilo que foi tão árduo, daquilo que ele chorou, sofreu, vigiou, cuidou, lutou, né? Ele ia lá no meio da roça e colhia aquelas espigas que já estavam granadas. E sabe o que a minha mãe fazia com essas espigas? Pamonha. Quem gosta de pamonha? Pois é. A festa já começava, sabe? O meu pai começava trabalhando sem ver os frutos. Aqui ele já começava a ver, já degustar do fruto. O que é isso? É você começar a ver as crianças testemunhando. Sabe, eu lembro de ouvir um testemunho de uma criança lá na França, que era uma criança, acho que de 6 anos, e ela ficou sabendo da célula online, de um amigo, convidou essa criança, e ela aceitou Jesus na célula. E ela teve a revelação de quem era Jesus, e de quem Jesus era na vida dela, e o que Jesus fez por ela, e aquilo impactou a vida daquela criança. Só que os pais, eu não lembro agora se eram ateus, ou se eram muçulmanos, eu não sei, sei que era alguém que o evangelho não era bem visto. E o pai, de repente, começou a ouvir a criança cantar lá no quarto, cantar as músicas nossas. Daí a pouco, o pai começou a ver a criança lá lendo a Bíblia no celular. O pai falou para ela: olha, eu não quero esse negócio aqui dentro da minha casa. Não quero ver você cantando e não quero ver você lendo a Bíblia. Olha o que essa menina falou para o pai. Tudo bem, pai, você pode até me impedir de cantar, você pode até me impedir de ler a Bíblia, mas você não pode tirar Jesus dentro de mim. Isso é desfrutar dos primeiros frutos. Você começa a ver uma criança testemunhando, já trazendo outro, trazendo a família. Isso não é o final, mas já é o começo de uma grande festa da colheita. Amém? Estou terminando. Então, na roça tinha esse costume. Quem tinha milho granado, chamava a vizinhança para comer. Sempre era assim. Se tinha milho granado no meu quintal, minha mãe chamava os vizinhos. Se tinha no quintal deles, eles chamavam a gente. Isso fala de quê?
de que é muito importante nós celebrarmos os primeiros frutos. Isso é ter um coração agradecido ao favor de Deus oferecido a nós. Isso tem que virar uma verdadeira festa de gratidão. E pessoas precisarão participar disso. A colheita geral não chegou ainda, mas a fé, que será abundante, motivará a festa dos primeiros frutos. Amém? É uma questão de fé. Lembra que eu falei que uma tulha cheia, um paiol cheio, um celeiro cheio é resultado de fé e de trabalho. Sem fé não agradamos a Deus. E o segundo ponto, para terminar, a colheita e os celeiros cheios. Agora sim, meu pai começou trabalhando lá sem ver nada. Agora ele já pode ver as sacas cheias. Depois que ele colhia os milhos secos, eles eram guardados, debulhados e guardados nas sacas. E guardada lá na nossa tulha, no nosso paiol, e o nosso celeiro transbordava. Então isso fala de um sinal. E hoje, nós podemos colher aquilo que nós plantamos no ano passado, né? E nós plantamos hoje, para no ano que vem a gente ter outra grande colheita. Então, irmãs, hoje é o tempo da colheita. Hoje é a hora de plantar, mas não plante qualquer semente. Plante a melhor semente. Sabia que Jesus foi a melhor e única semente que Deus tinha para plantar? Essa semente morreu para dar vida para nós. Então, hoje nós precisamos escolher, selecionar as melhores sementes para que nós possamos ter uma grande colheita, porque nada é instantâneo, nada é automático, mas nós precisamos ter essa plantação. E tudo, né, tem um tempo definido por Deus, e Deus nos deu esse tempo hoje. Eu louvo a Deus por participar desse tempo de hoje, de ver esse grande avivamento no meio das nossas crianças. Amém? Então, quando você planta com alegria o dom que Deus te deu, não tenha dúvidas, o celeiro ficará cheio e todos serão supridos e abençoados com esses frutos. Amém? Então, para concluir a minha palavra, por que o meu pai tinha tanto trabalho? Porque ele acreditava que quando ele tinha fé, as chuvas viriam. Sabe, as sementes, como a pastora Marília falou, as chuvas, elas vêm na hora certa. E meu pai sabia plantar na hora certa e sabia também colher na hora certa. Mas nada disso aconteceria, nem um celeiro pode ser cheio antes que a chuva venha, caia na terra, amoleça a terra, para que a semente quebre e nasça aquele broto verdinho. Então nós precisamos da abundante chuva do Senhor na nossa vida, através da nossa fé. Amém, irmãos? Então, meu pai tinha certeza de que a vida estava dentro daquelas sementes e que a vida brotaria naquela terra depois das chuvas que ele esperava. A ele, ao meu pai, caberia crer e trabalhar para isso acontecer. Sem fé, não há celeiro transbordante. Sem fé, sem crer no favor de Deus, que dará as chuvas na época certa, ninguém vai plantar e ninguém vai colher. Amém? Se o poder de Deus não for liberado, em vão nós vamos trabalhar, mas nós não vamos trabalhar em vão, porque o nosso trabalho vai valer a pena. Amém, irmãos? E tudo depende da nossa fé, da sua fé, pois o favor já foi liberado pela cruz do Calvário. Vamos plantar e vamos cuidar. Um celeiro transbordante e farturento nos aguarda. E eu tenho só mais um minutinho, só um. Meu Deus, eu tenho 2 minutos. Eu quero só fazer uma dinâmica aí, pastor Valério, me ajuda? Vem cá. Vocês não vão ver, né? Irmãos, então olha, Deus nos deu palavras e nos deu dons, para que a gente veja uma grande colheita. Amém? Então eu trouxe esse vaso tão bonito, lindo, né? Esse é você, tá? Você é o celeiro, que vai ser cheio de provisão e de semente. A provisão Deus já te deu, a unção, o poder, a paixão, a vida, a alegria, a esperança, os sonhos, para plantar no coração das crianças. Mas ao mesmo tempo que você é provisão,
você está cheio de sementes para, de novo, fazer todo o processo. Então, que você veja o processo que vai acontecer na sua vida. Pastora, posso fazer bagunça? Meu Deus, a bagunça. Irmãos, fica de pé. Uma grande colheita, um grande transbordar. Deus já te deu. Deus já liberou essa graça. Deus já liberou palavra. Deus já liberou dons para que você vá e dê fruto e que o fruto permaneça. Amém? Então quero que você encha o seu coração de fé, para que você consiga enxergar os seus frutos antes mesmo dele nascerem, mas que depois você vê ele nascendo, depois você vai crescendo, depois daqui a uns 20 anos, você vai ver os frutos, os seus frutos, amém? Erga sua mão. Senhor, obrigada pela abundância da graça que foi liberada a nós na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor nos encheu de palavras vivas e de dons, Senhor, divinos, para impactar a vida das crianças, dos juvenis, e nós cremos que no nosso testemunho, Senhor, mulheres virão chorando, quebrantadas, dizendo: eu quero fazer parte dessa festa, dessa colheita, eu quero fazer parte dessa história, eu quero fazer parte desse avivamento. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, eu quero declarar que não vai faltar palavra viva no coração de cada mulher. Senhor, não vai faltar nenhum dom, Senhor, que vai fluir na vida delas, para que elas não desanimem no meio do caminho, mas que elas possam enxergar o fruto antes mesmo dele nascer, mas que ela tenha fé para isso no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.